Ei, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês sobre duas teorias da psicanálise. Teoria da estrutura cerebral e teoria da tópica cerebral. São duas estruturas. Primeiro vamos falar da primeira que Freud acabou de escrever e ele conceituou a teoria topográfica. Topoi fala de um lugar no seu cérebro onde você tem colocado todas as suas demandas emocionais, todos os seus recalques, todos os seus inconscientes recalcados, todas as suas mazelas. E hoje em dia, 2017, ainda tem pessoas que falam que o Freud não falou que existia um local que era o inconsciente. Hoje o Eric Kandel, no ano 2000, ele comprovou a existência das memórias no cérebro, e a gente sabe que a memória recente e a memória anterógrada, a memória antiga, ela é colocada no hipocampo. E uma dica que eu quero dar para vocês: muitas pessoas me falam que elas têm memórias de antes de 5 anos. O hipocampo, o local que é armazenado a memória no cérebro do ser humano, ele só é construído até depois de 5 anos. Então, antes dos 5 anos, nós não temos memórias que se lembram, porque o hipocampo não foi construído. Então, isso cai por terra muitas bobagens que são faladas por aí. Mas hoje eu não quero falar disso, não. Eu quero falar da teoria da estrutura topográfica, da teoria da estrutura topográfica. Teoria da estrutura da personalidade e teoria da topográfica da personalidade. Topográfica fala do consciente, pré-consciente e inconsciente. Da estrutura fala id, ego e superego. Essa aqui, id, ego e superego, Freud acabou de escrever em 1923. Ele veio complementando, porque ele viu que a primeira teoria dele, faltava várias coisas. O Freud falou pela primeira vez a palavra inconsciente no livro Interpretação de Sonhos e alguns artigos antes dele publicar o livro. O livro Interpretação de Sonhos foi publicado em 1900 e ele deixou para publicar em 1900, ele acabou de escrever ele em 1899, mas ele deixou para publicar em 1900 que ele acreditou que seria o livro mais vendido nesse século que passou. E na primeira edição foram vendidos menos de 1000 livros, e ele ficou muito decepcionado porque quando o pai dele morre, ele começa a sonhar recorrentemente, porque ele não tinha um bom relacionamento com o pai dele, o Jacob Freud. E quando o pai morre, ele começa a ter vários sonhos, e aí, como ele era um menino que anotava os sonhos dele, desde que ele tinha 8 anos, ele pega todo esse arcabouço para escrever e lançar esse livro Interpretação dos Sonhos, e onde a gente sabe que o sonho fala da gente, o sonho nunca fala do outro. Eu tenho vários vídeos já postado de interpretação de sonhos, tá no playlist aqui, você volta e dá vários, tem mais de 6 sobre interpretação de sonhos, e hoje eu não quero falar sobre isso, mas eu quero te dizer que o nosso inconsciente, essa primeira teoria do Freud, do topoi, topográfica, o inconsciente ele vai aparecer pelos seus deboches, pelos xistes, ele vai aparecer nos seus sonhos, todos os sonhos, é a entrada real para o psiquismo. O inconsciente vai aparecer pelos atos falhos de linguagem, aquela fala sem querer. Nós, na nossa personalidade, nada é sem querer, tudo tem um propósito. Ele vai aparecer pelos recalques, pelos mecanismos de defesa, ele vai aparecer pelas formas de você se manifestar. Aquilo que você coloca no outro nunca é o outro, sempre é você. Eu fiz um vídeo anterior onde eu falei por que as pessoas criticam tanto. A gente critica tanto o outro porque a gente não quer enxergar a gente. Então, sempre vai ter uma manifestação que é do seu inconsciente, que vem fala do seu inconsciente. E essa forma do inconsciente falar é que vai fazer com que o psicanalista, ora ele se comporte como espelho, ora ele se comporte como uma folha em branco, para poder ajudar a pessoa a tirar o recalcado, a tirar o material que está lá submerso. E hoje nós precisamos muito de pessoas saradas emocionalmente, porque o mundo está muito caótico. E a outra teoria do Freud fala do id, do ego e superego. Ele usou, de uma forma analogia, ele usou a figura de um cavalo, onde a sela seria o superego. O cavalo é o id, cheio de pulsões, cheio de instintos. Lembrando que a gente nasce, o id é inato, nasce com a gente. O superego é construído. À medida que você cai no complexo de Édipo, o superego é instituído. E tem gente que ainda não tem superego, apesar de ter de 12, 20, 40, 70 anos, porque ainda está preso no complexo de Édipo, o complexo de Electra. Electra foi o Jung que falou mais, que o Freud falou mais da questão edipiana do menino. Não usou, tanto que falo, a fase fálica, falo quer dizer pênis. Ele foi bem
homem, ele usou bem a característica do homem. Jung veio e desenvolveu depois que a menina também fica presa nessa fase até 7 anos. E o declínio do complexo de Édipo faz o superego ser instituído no sujeito, faz o valor moral, o valor ético. E hoje, como a gente está vivendo essa total ausência de ética e moral, né? Vocês percebem isso? Porque eu acho meio assustador. E aí a gente vê que quantas pessoas estão presas no complexo de Édipo. Ontem eu ouvi uma reportagem bem completa que foi feita com aquele maníaco de Goiânia, um serial killer que matou 39 pessoas. E quando eu fiquei ouvindo, o delegado falou como ele tinha uma raiva da mãe. Quando a mãe, ele era jovem ou criança, a mãe levava prostitutas, travestis para dentro de casa e não teve zelo por ele. Assim, um delegado que fala nessa reportagem, se é verdade ou não, eu só estou reportando a matéria que eu ouvi ontem, que está postada no YouTube, se você quiser ver. E ali a gente vê, ele é um psicopata, foi diagnosticado como psicopata, total ausência de superego, ele não se institui psicopata, mas ele matava as pessoas sem culpa, ele matou 39 pessoas, e ele geralmente matava mulheres morenas, que lembrava a mãe dele, a mãe que estava na memória dele da infância, lá do complexo de Édipo, ausência de superego e preso no complexo de Édipo. Foi isso que Freud explicou também no compêndio 7, que fala da personalidade psicossexual, que ele fala das fases oral, anal. Ninguém que é homossexual está preso na fase anal. Esquece isso, é bobeira. Fase anal é a fase da retenção e da liberação. Fase oral é da boca, oralidade. A libido está na boca, depois está na retenção e na liberalidade. Depois o ser humano entra na fase fálica, de 3 a 5 anos, e ali tem um complexo de Édipo. O declínio do complexo de Édipo faz instituir o declínio do complexo de Édipo faz instituir o superego, o valor moral no sujeito, onde ele larga aquele pai, ou a menina larga aquela mãe, o pai, para poder crescer e no futuro ser uma pessoa independente daqueles pais. Então, assim, busque estudar. Eu vou postar aqui embaixo a explicação teórica do complexo de Édipo para você ler e entender, porque não dá conta da gente explicar, teria que dar uma aula. Mas eu queria que vocês hoje gravassem várias coisas que a gente falou. A teoria topográfica, consciente, pré-consciente e inconsciente. De uma forma analógica, o Freud falou do iceberg, para interpretar o que é o inconsciente. A teoria da estrutura da personalidade, que o Freud falou, id, ego, superego, a figura do cavalo, com a sela e o cavaleiro em cima, que é o ego. Nós falamos hoje um pouquinho de sonhos, nós falamos hoje das características de como o inconsciente se manifesta, através dos sonhos, através dos atos falhos de linguagem, através dos xistes ou deboche ou críticas, através dos recalques, através dos mecanismos de defesa. Eu tenho vídeos postados aqui no playlist também, na parte psicanálise, sobre mecanismos de defesa. É assim, às vezes a gente só dá pincelada e não vale a pena de novo postar o mesmo assunto, que fica muito repetitivo, mas eu queria que você voltasse, ler, ouvisse, tem vários vídeos. E obrigado por você estar aí, obrigado por você me seguir, obrigado por você gastar esse tempinho ouvindo o que a gente tem a falar. Obrigado porque nós estamos chegando a 9.000 seguidores. Compartilhe o nosso canal. Obrigado porque eu tenho lido pessoas que falam que compartilham nas escolas, nas faculdades. Obrigado. É assim, eu posto esses vídeos e eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. E obrigado por você fazer o saber circular, como disse Foucault. Michel Foucault falou, você tem que fazer o circular. O saber não tem que ficar retido em você. O saber tem que circular. Olha só, eu tô aqui no meu escritório, eu tenho vários livros, vários livros, estão vendo? A minha biblioteca, ela tem vários livros. E eu sou uma pessoa que eu creio que você tem que fazer esses livros circularem. Você não pode ficar com esse saber retido dentro de você, porque na hora que você morrer, ninguém vai saber o que estava dentro de você. E quando você ensina, quando você passa o saber para frente, várias pessoas vão poder compartilhar aquilo que estava dentro de você. E eu sou uma pessoa que eu estudo, aprendo, logo em seguida eu boto para frente. Eu faço o que Michel Foucault, esse filósofo que nos deixou muito recentemente, nos anos 80, mas ele explicou muito a história da loucura, ele explicou muito do psiquismo humano, ele escreveu muitas coisas bacanas e ele é um cara que falou que o saber precisa circular. Então vamos fazer o saber circular, vamos aprender e vamos fazer o saber circular. Hoje nós falamos um pouco sobre o compêndio 7 do Sigmund Freud, da Bíblia do Freud, dos 24 livros do Freud, do compêndio dele. Espero que você tenha gostado, espero que tenha valido a pena.
Beijo no coração. Tchau, tchau. Compartilhe o nosso canal, faça o nosso canal ser conhecido. Tchau.